Na meditação de hoje nós vamos falar em cima do capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus se apresentando como o bom pastor, e parece que está se tratando aqui de coisas muito simples e fáceis, mas na verdade Jesus está falando de coisas muito profundas e muito atuais para nós, que é ouvir a voz de Deus, ou talvez até a dificuldade de discernir a voz do Senhor. Eu tenho certeza mais do que absoluta que você já teve alguma dificuldade, talvez alguma dúvida com relação a ouvir a voz de Deus. Talvez você, diante de uma situação, de uma decisão, se perguntou, será que é Deus falando? Ou diante de uma decisão que precisava tomar, você pensou, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, fala comigo, me dá uma direção, eu não quero errar. Em várias situações, vários momentos na nossa vida, nós nos deparamos com situações em que não sabemos o que fazer. E aqui Jesus deixou um segredo que eu quero passar para você hoje. Porque ele fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O que Jesus está ensinando aqui? Um princípio. Ele está falando que Deus, não quebra princípios, não entra pela janela, não entra por nenhum outro caminho, senão pelo caminho correto, que é a porta. Ou seja, uma das formas da gente discernir se nós estamos recebendo algo da parte de Deus é você julgar sobre a luz da palavra e ver se aquela direção de alguma forma quebra algum princípio. Toda vez que você estiver para tomar alguma decisão, quiser fazer alguma coisa, seja desenvolver um projeto, seja o que for, analisa se pelo menos no milésimo de segundo você vai quebrar algum princípio. Se a resposta for sim, não ouça essa voz, não receba essa direção, porque essa direção não vem do bom pastor, vem do salteador, vem do ladrão, ou seja, vem daquele que é o inimigo da nossa alma, é o inimigo de Deus e é o nosso inimigo. O diabo ele usa de formas sutis para tentar desviar os filhos de Deus do seu propósito. Lembre-se, Jesus sempre vai entrar pela porta. Deus sempre vai te levar a dar um passo que não vai desviar do caminho correto. Amém? Ele vai continuando, ele fala, todo aquele que ouve a minha voz, ele fala, eu sou a porta, ele vai avançando no entendimento, primeiro ele fala da porta, depois ele se revela, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e não vê os pastos verdejantes que são promessas na palavra do Senhor. E por que será que a gente não chega a experimentar esses pastos verdejantes? É porque a gente não está pegando os caminhos certos. O caminho que nós estamos trilhando não é através da porta que é Jesus, não é através de Cristo. Enquanto você não colocar na sua cabeça que você precisa andar pelos caminhos que o Senhor direciona, você não vai desfrutar dos pastos verdejantes que Ele nos promete. E aí ele fala, aquele que ouve a minha voz, reconhece, Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. Eu já tive a oportunidade de morar num sítio por 5 meses convivendo com ovelhas. Quando minha esposa e eu fizemos um treinamento numa escola de missões. Lá tinha algumas ovelhas que a gente convivia com elas, ajudava até a cuidar delas. E o objetivo dessas ovelhas lá é para justamente a gente no convívio poder ver e entender princípios bíblicos que o Senhor fala e por que Ele nos compara com ovelha. Eu tive várias experiências, é impressionante como que aquela pessoa que mais cuida das ovelhas, essas ovelhas chegam ao ponto de ouvir a voz dessa pessoa de longe. Ela, quando escuta a pessoa chegando perto, ela chega a berrar. Quando ela quer alguma coisa, ela berra. Opa, ela está reconhecendo aquela voz. Uma vez eu tive uma experiência bem interessante também, que a grama já estava bem alta, assim, devia ter uns 30 centímetros ou mais no sítio. E eu peguei o cortador de grama, um carrinho assim, e eu fui passando. Eu fui indo, fui fazendo um caminho com aquela, na grama. E tava eu e um rapaz, um amigo meu, Lucas, e aí nós fomos indo, daqui a pouco nós olhamos para trás e vimos uma cena que marcou muito a gente. Porque nós fomos fazendo sem querer um caminho, uma trilha.
E aí nós olhamos para trás e vimos uma fileira de ovelhas. Elas estavam vindo atrás da gente naquele caminho que a gente foi trilhando. Aquelas ovelhas viam em nós esse referencial, né? Principalmente o Lucas, ele cuidava muito das ovelhas ali e eu ajudava um pouco. E aí quando nós dois fomos andando, trilhando esse caminho, elas foram saindo da onde elas estavam no sítio, foram se encontrando e foi vindo uma atrás da outra, andando atrás da gente. Foi uma experiência muito interessante. E o Senhor, Ele deseja nos conduzir, Ele deseja te conduzir por pastos verdejantes. Grava isso, né, com essa meditação, pensa nisso. Só o Senhor tem caminhos que vão te levar a pastos verdejantes. Só Ele tem caminhos de paz para a tua vida. Escolha priorizar, ouvir a voz de Deus muito mais do que qualquer outra voz. Porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele tem verdadeiramente o melhor para a tua vida. Amém? Pensa nisso, ouça a voz do bom pastor. Deus te abençoe. Firme no propósito, o que tem te dou.